Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o domingo de Pentecostes. De antemão, um feliz e santo Pentecostes para você, tá bom? Estamos encerrando agora o tempo da Páscoa, vamos adentrar então o tempo comum. E para este domingo, todos os anos, a Igreja nos apresenta o famoso relato de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículos de 1 até o 11, que nos diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém, judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouviu os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: Esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Amados irmãos e irmãs, vamos lá. Primeira coisa, eu quero dizer a vocês que a gente tem que fazer algumas desconstruções. Desconstrução número 1, a Bíblia não é um roteiro, por exemplo, de novela, onde lá está exatamente todos os detalhes que o povo chegou a fazer naquele tempo. Então, já desconstrui da sua cabeça que muita gente acha que a Bíblia ela é um livro tão ao pé da letra, mas tão ao pé da letra, que exatamente todos os elementos que são colocados no texto realmente tiveram que ter acontecido assim. Na verdade, a Bíblia ela contém, muito mais figuras de linguagem, metáforas, que são iluminadas especialmente pelo Antigo Testamento. Por que eu digo isso? Porque os textos bíblicos, eles inicialmente focavam de modo demasiado na realidade do povo judeu daquele tempo. Então é preciso também pensar com a mentalidade de um judeu para entender bem o que o texto está querendo falar. Por exemplo, aqui diz no versículo 1, quando chegou o dia de Pentecostes. Todos nós, quando pensamos em Pentecostes, automaticamente associamos ao Espírito Santo, mas um judeu não associava assim. No Antigo Testamento, Pentecostes era uma festa agrícola, e ela estava exatamente dentro ali do calendário de festas anuais. Existiam 7 festas anuais, e as principais eram a Páscoa, tá bom? Que celebrava, a Páscoa vem de passagem, que lembrava da libertação do povo de Deus, que era escravo lá no Egito, então não tinha a ver inicialmente com a ressurreição de Jesus. Existia a festa das semanas, tá bom? Que era justamente a festa de Pentecostes, ou também chamado por alguns de festa da colheita, e a festa dos tabernáculos. Não vou falar dos tabernáculos agora não, porque não é o nosso foco. A festa da colheita, ou festa das semanas, ela recebeu o nome festa das semanas porque acontecia ali 7 semanas depois da Páscoa. 7 vezes 7, 49, o que associa ali aos 50 dias após a Páscoa. Colheita porque justamente acontecia ali, era uma festa agrícola, celebrava-se as primícias, ou seja, a primeira colheita que a gente fazia diante do nosso plantio. Então era uma festa muito alegre, que ela obviamente ela existia à luz da Páscoa, porque era 50 dias após a Páscoa, acho que isso também é importante a gente colocar. E ela recebeu o nome de Pentecostes porque ali por volta de 300 anos antes de Jesus vir ao mundo, nós temos o momento em que é chamado na literatura de helenismo, que é quando a cultura grega começa a existir naquela região e muita coisa que existia começaram a ganhar nomenclaturas gregas. É igual, por exemplo, o que acontece hoje, Nós temos um fenômeno, que é da internet, e muitas coisas nossas, elas começam a ganhar outras nomenclaturas. Um exemplo bem clássico, que a gente está vendo agora, são os eventos presenciais. Quem é que lembra, antes da pandemia, não precisava falar que as coisas eram presenciais ou não, concorda? Mas hoje você está passando de carro num lugar e você olha o outdoor, está dizendo lá, evento presencial. Por quê? Porque após a pandemia,
existem muitas coisas que ainda são online. Então é preciso essas nomenclaturas novas começarem a surgir. Coisas assíncronas, síncronas também são palavras novas. Live, hoje todo mundo sabe o que é, mas antes da pandemia pouca gente sabia. Então, enfim, muitas nomenclaturas vêm de acordo com alguma realidade cultural. A mesma coisa aconteceu naquele tempo. E quando o nome dessa festa foi ser colocado dentro do mundo grego, a palavra que veio foi Pentecostes. Exatamente nesse contexto. Então, a festa de Pentecostes era uma festa eminentemente agrícola, era uma festa alegre, era uma festa religiosa e era uma festa que tinha como foco a pessoa de Deus. Só que tinha um elemento importante dessa festa. Segundo a gente vê lá no Antigo Testamento, essa festa tinha a presença de gregos, de estrangeiros, de pobres. Todas as pessoas se uniam nessa festa. Então era uma festa também universal, uma festa da unidade, uma festa em que reunia pessoas. Por que eu estou colocando isso? Porque se você observar no versículo número 1, também fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Essa reunião no mesmo lugar é porque eles estavam ali num local fechado, porque eles estavam com medo. Inclusive o Evangelho também vai falar sobre isso, o povo reunido no mesmo lugar porque estavam com medo. Então é interessante que o Pentecostes ele parece que vem como um antídoto ao medo em que o povo sente. E o antídoto para poder acontecer de fato é preciso de união. Então eu vou dizer já aqui para vocês como reflexão do primeiro versículo. Quando nós estamos com medo, saiba que o Pentecostes ele serve como auxílio, mas para que o Pentecostes aconteça é preciso ter unidade, é preciso ter união. Não se vence o medo sozinho. O medo, esses anseios do nosso coração, eles são vencidos com a unidade. Eles são vencidos quando estamos juntos, não quando eu estou isolado. E além disso também, o antídoto para o medo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem retira do nosso coração o medo. É o Espírito Santo quem retira do nosso coração os nossos anseios. É o Espírito Santo quem nos concede força. É o Espírito Santo quem amplia a nossa visão. E aí diz o texto que de repente, versículo 2, vem do céu uma ventania. Gente, lá no Antigo Testamento o vento já era característico do Espírito Santo. Ou melhor, da ação de Deus. A gente usa a expressão chamada teofania. Deus, fania, manifestação. Então, lá no Antigo Testamento existiam manifestações de Deus que eram tidas com tempestades, com fortes ventos, com barulhos. Então, Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele está usando aqui elementos que já são compreendidos de modo muito claro lá do Antigo Testamento. Ou seja, existe uma manifestação de Deus. Deus estava fazendo algo. E aí de repente aparece o versículo 3, que cá para nós, eu acho que é um versículo que tem muito problema de interpretação, porque fala de umas línguas, como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Gente, não dá para imaginar como é que seriam essas línguas, tá bom? Todo mundo, as pessoas representam geralmente com chamas, mas não dá para entender o que é que seria. E aí a grande pergunta é, o que é que poderia ser isso? A interpretação mais coerente, e especialmente os atuais biblistas mais colocam isso, é exatamente uma tradição que se tinha por um rabino judeu antes de Jesus vir ao mundo, que ele conta a seguinte realidade, tá bom? E aí provavelmente Lucas, sabendo dessa realidade, conta pra gente. Quando Moisés, lá no Antigo Testamento, recebe as tábuas de pedra, lá no Monte Sinai, esse rabino ele dizia o seguinte, olha, a tábua de pedra veio em apenas um único idioma. E concorda comigo que isso faz todo sentido? Ninguém pensa nas tábuas de pedra contendo ali infinitas páginas ou infinitas pedras para conter traduções para cada idioma. Então, Deus ele utiliza um idioma específico. Só que como é que seria compreendido para todo mundo? De repente diz que de modo miraculoso, de repente essas tábuas elas são traduzidas para 7 idiomas. E vem 7 línguas. E depois, de modo muito estranho também, muito miraculoso, de repente esses 7 idiomas se multiplicam em mais 10 cada um deles. Então, o primeiro idioma se multiplica em outros 10, o segundo idioma em outros 10, a ponto de ter 70 idiomas. É mais ou menos a frase desse rabino. E por que isso casa muito bem aqui? Lembra que eu falei agora há pouco do episódio, do helenismo, onde teve esse episódio grego? Nessa época, especialmente com o advento do povo fariseu, e os fariseus eles eram muito apegados à palavra, eles realmente juntaram Pentecostes, que antes era apenas uma festa da colheita, agora é uma festa também de recordar da aliança que Deus fez com Moisés no Sinai.
Então a festa de Pentecostes, que era apenas uma festa estritamente ligada ao momento agrícola, ela se estende também a uma festa onde nós celebramos a aliança de Deus para com o povo. E a aliança com Deus é exatamente no Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas de pedra. Então Lucas, quando escreve, já sabe que agora não é apenas uma festa da colheita, mas é uma festa também ligada a isso. E aí ele pode utilizar muito sabiamente um relato, né, de um rabino para poder fundamentar ainda mais o que vai vir pela frente. E você vai ver que faz todo sentido. Por quê? Lá nos próximos versículos aparece a questão de idiomas. Pessoas que falam idiomas diferentes e os outros acabam compreendendo. Então faz muito sentido tudo isso. E aí, diz no versículo 4 que todos ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Então, todo mundo agora fica cheio do Espírito, fala outros idiomas, o que linka com aquela realidade que eu falei agora dos vários idiomas. E para confirmar isso, mostra-se aqui Jerusalém com muitos judeus devotos de várias nações, o que faz sentido, porque era a festa de Pentecostes, era uma festa da colheita, então Jerusalém estava cheia. E de repente o povo escuta o barulho de longe. Eu acho interessante isso, né? Quando o Espírito Santo ele faz algo, a gente percebe de longe. Não precisa forçar a barra, sabe? Acho que a gente tem um problema às vezes hoje, que as pessoas acham que é preciso forçar a barra para tudo, né? Não precisa. Na verdade, a ação do Espírito Santo ela é tão grandiosa que de longe a gente consegue ver a conversão de alguém que foi tocado de fato pelo Espírito Santo. E aí, diz o texto que o povo começa a escutar o barulho, o povo se sente confuso, porque cada um escuta os discípulos em sua própria língua. É isso que está acontecendo aqui. E aí, de repente, Lucas começa a colocar várias nomenclaturas, né, de locais em que eles vieram, para evidenciar que, no final das contas, o Pentecostes ele é uma festa da unidade. É uma festa, e desde sempre foi assim, onde participa ali pobre, estrangeiro, qualquer que seja o idioma. O Espírito Santo ele quer unir. Unir um povo que ora talvez estava distante do outro, unir um povo que ora talvez existiam dentro do coração deles contendas, divisões, pés atrás, um para com o outro. A festa de Pentecostes é a festa da unidade. Mas, amados irmãos e irmãs, depois de entender bem o texto, o que a gente pode trazer para o nosso coração, para a nossa reflexão para esse domingo? Primeiro eu quero falar sobre o medo. Medo é um sentimento que todos nós temos uma hora ou outra. Mas a gente tem que fazer o que com medo? A gente tem que usar o remédio certo para ele. O remédio para o medo não é você começar a ler livro de autoajuda, ou escutar músicas motivacionais, ou talvez tentar fugir do medo. Não, você tem que enfrentar o medo, mas você não enfrenta ele só. Se enfrenta o medo com a união e com a ação do Espírito Santo. É assim que a gente faz. Tá com medo? Junte-se à igreja. Vá para a igreja e busque a ação do Espírito Santo. Segunda coisa importante é você entender também que não importa qual é a situação que nós estamos, talvez seja medo de perseguição como esse povo estava tendo. Deus sempre se manifesta. É isso que a gente vê no versículo número 2. Tenha calma. Diante dos nossos medos, Deus está agindo. Somos nós quem talvez não estamos escutando, que não estamos vendo. Terceira coisa importante. Segundo o texto também nos coloca, aqui diz, né, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quando a palavra coloca todos, é todos. A promessa do Espírito Santo não é para apenas um grupo seleto. Mas o Espírito Santo quer encher os corações de todas as pessoas. Inclusive o meu coração e o teu coração. Neste domingo eu quero te convidar de modo muito sábio, né, de modo muito profundo, a você, juntamente comigo, juntamente com toda a igreja, a não cessarmos de pedir, venha Espírito Santo. Ele já está em nosso coração, pelo batismo o recebemos. Mas o Espírito Santo é esse dom que todos os dias eu preciso realmente pedir. Espírito Santo, enche o meu coração. Espírito Santo, né, me leva a ter força para a missão. Retire do meu coração todo medo e me leva a anunciar. Porque é isso que está acontecendo aqui. O Espírito Santo vem, eles falam e todos compreendem. É o Espírito Santo quem gera força na nossa evangelização. Quando não temos força, precisamos pedir o Espírito Santo. Quando não sabemos evangelizar, precisamos pedir o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos e irmãs, quero finalizar fazendo uma correção fraterna. Algumas pessoas costumam dizer, eu escuto isso sempre, o Espírito Santo é a festa do nascimento da igreja. Ora, eu prefiro ficar com a visão da patrística. O último suspiro de Cristo foi o primeiro suspiro da igreja. A igreja nasceu do lado aberto de Cristo. Assim como Eva
surgiu ali do lado aberto de Adão, também do lado aberto de Cristo a igreja nasce. Para mim, o Pentecostes não é nascimento da igreja, coisa nenhuma. A igreja nasce da Páscoa, nasce da ressurreição. Nós somos filhos do ressuscitado. Ô José Lucas, e o que seria então o Pentecostes? É a festa da manifestação da igreja. A igreja que já tinha nascido ainda se encontrava ali com medo, guardada, esperando a manifestação daquela que é a promessa de Deus. E o Pentecostes é o momento em que a igreja vai. A igreja não tem mais medo. Digamos que o Pentecostes é a festa da capacitação. É Deus que nos capacita. Agora podemos ir. E você que está assistindo esse vídeo, o que está aguardando para ir? Ir e anunciar. Ir e anunciar a ressurreição. Ir e anunciar a palavra. Ir e anunciar para o mundo que Cristo vive e Cristo reina. Espero que tenha ficado bem claro, amados irmãos e irmãs, a explicação de todo esse texto. Te aguardo aqui nos próximos vídeos do canal e te peço, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para ajudar a este trabalho de evangelização, tá bom? Até mais, que Deus te abençoe.